Versículo 1: Assim diz o Senhor, ouça com fé a palavra de Deus. Dizia-lhes ainda: em verdade vos afirmo que dos daqui se encontram alguns há que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e levou-os a sós, à parte, a um alto monte. Foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Apareceu-lhes Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse: Mestre, bom é estarmos aqui e que façamos 3 tendas. Uma será tua, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela uma voz dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. E de relance, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão Jesus. Vamos orar? Peça para Deus falar com você. Senhor, que essa noite, essa nuvem possa estar aqui sobre a quarta igreja, essa nuvem que nos envolve, que nós possamos ver o Senhor. Tira o véu essa noite dos nossos olhos, Jesus, se revela a cada um de nós, trazendo fé em quem o Senhor é. Assim eu oro, amém. Meus irmãos, eu lembro que um dos países que eu trabalhei como missionário foi na Indonésia, e lá as mulheres elas usam aqueles véus no cabelo, e aqueles que são mais rígidos na sua religião, o islamismo, como no Afeganistão, eles usam a burca, onde a mulher ela se cobre toda, você só vê os olhos dela. A gente acha isso um absurdo, mas quando a gente vai conversar com eles, tem alguns princípios interessantes ali, guardadas as devidas proporções, é claro. Mas nessas culturas da Indonésia, do Afeganistão, do Paquistão, o corpo da mulher ele só pode ser visto pelo seu marido, ele só pode ser revelado para o seu marido. Por isso eles acham que uma mulher não pode se expor para outros homens. E de acordo com elas cobrem o cabelo, por exemplo, porque acham que o cabelo é algo que envolve beleza, que envolve a sensualidade da mulher. Guardadas as devidas proporções, é interessante, porque eles têm esse cuidado, das mulheres se vestirem de modo modesto, de modo que vai se guardar apenas para o seu marido. É lógico que a gente não concorda, a nossa cultura, com tamanha rigorosidade para as mulheres, mas nós devemos aprender um pouquinho com isso, O corpo das mulheres é isso mesmo, é para mostrar para os seus maridos, não é para se exibir, para outros homens. Mas por que eu estou falando isso? Porque nós vemos hoje que Jesus, ele, no momento de intimidade com os seus discípulos, assim como o homem, a mulher tem momento de intimidade, a mulher tira todo o véu, ela se descobre para o seu marido. Jesus agora ele está tirando um pouco do seu véu para revelar quem ele era para os seus discípulos. Jesus está tirando o véu para que eles vejam quem ele era, está se revelando para eles. E o véu de Deus, ele sempre existiu, porque nós não podemos ver Deus face a face. Certa vez Moisés, esse que aparece aqui agora, ele quis ver Deus. Em Êxodo 33, ouça, diz Moisés, ele fala o seguinte: Senhor, eu peço que me mostre a tua glória. E Deus fala para ele: eu vou passar a minha bondade e eu vou passar o meu nome diante de vocês. E Deus falou depois para ele: mas você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver a minha face e continuar vivo. Moisés, ele sobe no monte para encontrar com Deus, e ele fala: Deus, eu quero ver a tua glória. E Deus fala para ele: Moisés, eu não posso tirar o véu, entre aspas,
porque se você me vê, você morre. Deus, Ele não pode mostrar para nós toda a sua beleza, toda a sua santidade, porque se a gente visse Deus naquele momento como Moisés, a beleza da glória de Deus, Salmo 96 diz que nós devemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. Então Deus, Ele usa um véu, entre aspas, Ele cobre a sua beleza, Ele cobre a sua glória de Moisés, porque Moisés queria ver Deus, porque se Moisés visse Deus, ele morreria. Tamanha o poder, o brilho da glória de Deus. E nós estamos diante de um texto, meus irmãos. Quem ouviu aqui a pregação semana passada? Levanta a mão aí, quer ver quem estava aqui. Talvez a metade. Você há de concordar comigo que aquilo que Jesus falou a semana passada, os seus discípulos deveriam estar assustados e talvez desanimados. Talvez você saiu daqui a semana passada desanimado, porque Jesus falou que ia morrer. Jesus falou para os seus discípulos que eles deviam negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. E eu imagino que ao ouvir isso tudo, os discípulos de Jesus deviam estar desanimados, porque o mestre deles, o rei deles, aquele que eles colocavam toda a sua esperança, disse que vai morrer. Como assim um rei vence morrendo? E daí Jesus manda eles tomarem a sua cruz, negar a si mesmo. Eu imagino que os discípulos estavam tristes, desanimados e com medo, depois de ouvir tudo isso. Então Jesus agora, Ele pega, e eu vejo que Ele tira o véu para animar os seus discípulos. Jesus, Ele quer se revelar para que os seus discípulos vejam quem Ele é, vejam a beleza dEle, para que os seus discípulos vejam que de fato vale a pena perder tudo por causa de Jesus e por causa do Evangelho. Jesus, 6 dias antes, Ele falou para os seus discípulos assim: quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Então eu vejo que agora Jesus, Ele quer mostrar para os seus discípulos e mostrar para nós que vale a pena nós perdermos a nossa vida por amor a Jesus e por amor ao Evangelho. Tamanha dignidade, tamanha beleza, tamanho poder do Senhor Jesus. Então Ele está agora querendo tirar o véu dos seus discípulos. Jesus, Ele quer se revelar a nós hoje, para que nós possamos desejá-lo. Jesus quer se mostrar para nós vermos quem Ele é, e que vale a pena seguir Jesus e perder a nossa vida por causa dEle e por causa do Evangelho. Jesus quer tirar o véu para que você veja Ele essa noite, por meio da palavra de Deus. Vamos então a esse monte. Diz o versículo 2 que passou-se 6 dias que Jesus falou isso para eles, e agora Jesus sobe num alto monte. E diz que esse alto monte estavam ali Pedro, Tiago e João, e Jesus foi transfigurado diante deles. Montes sempre foi um lugar no Velho Testamento de Deus se revelar. Quando Moisés pediu para ver a glória de Deus, foi quando ele subiu no monte para receber a revelação da palavra de Deus. Mas o monte sempre foi um lugar que Deus, Ele levava as pessoas que Ele queria se revelar, um local de intimidade, um local onde Ele queria se mostrar, onde Ele queria ter que as pessoas tivessem experiências com Ele. E aqui nós vemos agora que o pedido de Moisés está sendo realizado, porque agora diz que a glória de Deus está sendo vista no monte. Jesus está se transfigurando perante eles, e agora Moisés aparece. Eu achei tão interessante isso, que há pedidos que serão concedidos para nós depois da morte. Você já pensou nisso? Moisés pediu há muito tempo antes para ver a glória de Deus, e agora, depois que ele já morreu, depois que ele está com Deus, Deus agora mostra a sua glória que Moisés pediu lá no Monte Sinai no passado. O pedido de Moisés foi atendido. Depois da sua morte, depois de vários e vários séculos, Moisés está vendo a glória de Deus. Mas como foi importante que esse momento, como marcou a vida de João, como marcou a vida de Pedro e como marcou a vida de Tiago. Como é importante nós termos
experiências com Jesus, nós vermos a glória de Jesus pela fé, porque quando nós tivermos experiências com Jesus, isso vai marcar a nossa vida. Por exemplo, quando João escreveu o seu evangelho, ele diz o seguinte: aquele que é a palavra se tornou carne e viveu entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Esse encontro marcou tanto João, que depois, quando ele escreveu o seu evangelho, ele fala: nós vimos a sua glória. O apóstolo Pedro também falou desse momento na sua carta. Marcou a vida do apóstolo Pedro esse momento. Ele diz o seguinte: de fato não seguimos fábulas engenhosas inventadas quando lhe falamos a respeito do poder e da vinda do Senhor Jesus Cristo. Pelo contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte. Pedro vem falar depois de décadas, ao escrever a sua carta: nós vimos uma voz do céu dizendo que ele é o Filho amado de Deus. Nós ouvimos e nós vimos a sua glória no monte. Como é importante termos experiências com Jesus que vão marcar a nossa vida, que vão fazer toda a diferença na nossa caminhada. Esse Tiago que estava aqui, que não escreveu Bíblia como o João e Pedro, mas provavelmente essa experiência foi importante na sua vida, que ele foi um dos primeiros a morrer pelo Evangelho. A Bíblia diz que Herodes mandou passar a fio da espada esse Tiago. Essa experiência certamente deu força para Tiago suportar a perseguição e morrer pelo nome de Jesus. Experiências com Jesus, ter momentos que Ele tira o véu e revela a sua glória para nós, vai marcar a nossa vida e nos dar força para viver o Evangelho, viver na presença de Deus. Mas, meus irmãos, eu fiquei pensando lendo esse texto, por que só estavam ali os 3? Quantos eram os discípulos? Diz que eram 12 os discípulos. Diz que Jesus estava convocando a multidão para segui-lo. Por que sobe só 3? Será que Jesus, ele tinha os seus queridinhos, os seus melhores amigos? Eu fiquei pensando, por que não estava todo mundo ali? Porque, meus irmãos, às vezes nós não queremos ter mais de Deus. Aqueles que buscam mais, eles encontram mais. Aqueles que se esforçam mais, veem mais. E durante as narrativas dos evangelhos, nós vemos que Pedro, Tiago e João eram mais chegados de Jesus. Eles queriam conhecer mais Jesus. Eles queriam saber mais de Jesus. Então quem busca mais, conhece mais o Senhor Jesus. Só os 3 subiram no monte. E nós vemos aqui que em Cristo nós temos esse acesso à glória de Deus. Jesus está ali, meus irmãos, totalmente transfigurado. Ele está ali totalmente transformado. Por isso que nós vemos que em Cristo nós podemos chegar à presença de Deus. Por que eles veem a glória de Deus ali, vendo Jesus transfigurado e não morrem? Porque Cristo é o nosso mediador. Cristo é aquele 100% Deus e 100% homem que faz a mediação entre nós e Deus. Através do Senhor Jesus Cristo nós podemos contemplar a glória de Deus. Por isso eles entram na presença de Deus e não morrem. Jesus está dando ali uma amostra para os seus discípulos, voltando ao Éden, aonde o homem tinha acesso face a face com o próprio Deus. É isso que Jesus veio fazer. Jesus vem na terra nos religar de novo com o Pai, para que nós possamos nos relacionar com esse Deus que é santo, ver a sua face sem morrer. Por isso eles entram na presença de Deus. Vem Jesus totalmente cheio de glória, transfigurado. Mas, meus irmãos, nem todos sobem nesse monte. Eu lembro no começo da minha caminhada cristã, e eu tinha alguns problemas, e eu orava, e Deus não me respondia.
Eu não via respostas, eu não via uma solução. E uma vez eu comentei com um irmão mais experiente e falei para ele: olha, eu estou orando por isso, e Deus não me responde. Ele falou assim: Gabriel, você tem que orar mais. Ele falou assim: você vai na reunião de oração da sua igreja? Eu falei: não. Ele falou: por que não? Você não está buscando respostas? Você não está buscando o agir de Deus na sua vida? Por que você não vai lá orar com os irmãos? E ele foi além, e eu perguntando assim: mas eu queria conhecer mais a Deus. Ele falou: você está lendo a Bíblia? Eu falei: eu leio sim, todo dia eu estou lendo, estou tendo fome pela palavra de Deus. Ele falou: você vai no estudo bíblico? Eu falei: olha, ainda não estou indo não. Daí eu vi que eu precisava buscar mais para receber mais de Deus, porque Jesus é essa fonte da água viva. Ele mesmo disse: eu sou a fonte da água da vida eterna. Mas nós bebemos a água na medida que nós temos sede. Você tem muita sede de Deus, Ele te chama para subir no monte com Ele. Se a sua sede não é pouco, você fica debaixo do monte, escutando as experiências de quem subiu no monte. Por isso eles sobem. Mas aqui há um comentário importante. Nós temos que tomar cuidado com o misticismo evangélico, de achar que Deus só fala com a gente no monte. Já viu isso? Nós temos que fazer jejum e orar no monte. Não, o monte era um local de intimidade. Jesus queria ter um tempo a sós com os seus discípulos. Ele queria tirar o véu para que os seus discípulos o conhecessem mais. E Jesus disse que um local bom e apropriado para a gente chegar à presença de Deus é no nosso quarto. Se você quer subir no monte, sobe no monte, não tem problema não. Mas Jesus orientou: entra no teu quarto e fala com teu pai em secreto, que o teu pai te recompensará. Busque a Deus, tem experiências com Deus, aonde Ele tira o véu e revela a sua glória para você. Nós precisamos ter experiências com Deus. Passe a buscá-lo mais, ore mais. Você quer ver Deus agindo na sua vida? Você está em busca de respostas? Você quer que alguém da sua família se converta? Ore mais, venha à reunião de oração. Você quer conhecer mais a Deus? Estude a Bíblia, participe dos cultos, porque assim Deus revela a sua intimidade para nós. Que nós sejamos Pedro, Tiago ou João. Amém. Mas por que devemos buscar mais? Agora nós vamos ver, meus irmãos, que Jesus ele é incomparável. Olha o versículo 3. Depois de ser transfigurado, diz o versículo 3: as suas vestes tornaram-se resplandecentes e sobremodo brancas, como nenhum lavandeiro na terra as poderia alvejar. Jesus, Ele está mostrando ali a sua beleza além do véu. E tudo que nosso coração anseia é ver e conhecer Jesus. Nós fomos criados para ver e conhecer Jesus. E Jesus ali está mostrando quem Ele é. Ele não é um homem comum. Aquela voz que veio dos céus, do próprio Pai, dizia naquele momento: este é o meu Filho amado. Ali Jesus está tirando o véu para mostrar a sua beleza, mostrando que Jesus é incomparável. Diz que essas roupas dele não tem ninguém, nenhum lavandeiro, nenhuma lavanderia no mundo que poderia tornar as roupas dele tão brancas e reluzentes como apareceu naquele momento. Mostrando para nós que Jesus ele é incomparável, a beleza da sua santidade, o seu poder. Eu não sei você, o que você admira, o que você gosta de ver, que você fica de boca aberta. Eu gosto de carros e motos. Quando tem aqueles lançamentos, já viu que eles colocam aquele pano para tampar, para criar aquele suspense? Daí você fica sabendo assim, qual será o lançamento para 2023? Daí eles tiram aquele pano, aquele véu entre aspas, e eu falo: nossa, como ficou top essa moto 2023. Nós gostamos de ver coisas belas. Cada um aqui admira uma coisa, não é? Talvez obras de arte, mas não há nada comparado à beleza do Senhor Jesus Cristo.
ele tira os seus véus e ele está mostrando ali o seu corpo transfigurado, ele está mostrando ali as suas vestes resplandecentes, e ali está Moisés e Elias. O sonho de Moisés está sendo realizado. Ele queria ver a glória de Deus, Deus está mostrando a sua glória para ele. Mas por que Moisés e Elias, como diz no versículo 4? Apareceu-lhes Elias com Moisés e estavam falando com Jesus. Moisés, ele representa a lei de Deus, a palavra de Deus. Elias representa os profetas. Então, se aqui está a lei de Deus representada e os profetas, está nos mostrando que Jesus é o cumprimento de toda a lei e de todos os profetas. Um cumprimento que está representado aqui é de Malaquias capítulo 4, versículo 2. Malaquias capítulo 4, versículo 2 diz que nasceria o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. O sol da justiça estava perante os seus discípulos. O cumprimento de toda a lei, de todas as profecias estava ali. Por isso Moisés e Elias representam tudo que foi escrito no Velho Testamento, apontava para esse que estava na frente deles, e eles estavam falando com ele. E essa profecia de Malaquias 4:2 é maravilhosa, chamando Jesus de o sol da justiça que vem trazendo salvação. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, versículo 2, ele narra o mesmo episódio. Mateus fala o seguinte: ali Jesus foi transfigurado diante deles, sua face brilhou como o sol e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. O evangelista Mateus, ele narra essa visão, esse momento, dizendo que o rosto de Jesus brilhava como o sol, porque ali estava diante deles o sol da justiça brilhando perante os seus discípulos. Jesus está mostrando para eles que não é um homem comum, que apenas faz milagres. Jesus está mostrando para eles que Ele é o próprio Deus encarnado. O seu rosto brilhava como o sol. Você consegue imaginar isso, irmãos? Você ver essa glória, você ver o rosto de alguém brilhando como o sol, as suas roupas resplandecentes, brancas como você nunca viu. Eles estavam vendo a glória de Jesus, mostrando que Jesus é incomparável. Que depois no versículo 8, quando passa tudo isso, diz que não há ninguém mais agora, somente Jesus. Ou seja, Moisés foi importante na história, Elias foi importante na história, Maria foi importante na história, Pedro e Paulo e João foi importante na história, mas ninguém é nada perante Jesus. Todos saem de cena. Quando Jesus chega, os profetas saem de cena. Quando os apóstolos vêm, eles apontam para Jesus e morrem saindo de cena. Mas Jesus é aquele que morre e ressuscita. Ninguém é como Jesus. Perante Jesus, todos são coadjuvantes. Toda a glória, toda a honra para Ele. Por isso agora está só Jesus ali e os seus discípulos. Elias e Moisés vão embora. Mas há algo muito importante, meus irmãos, essa voz do céu. Essa voz do céu vai dizer no versículo 7 o seguinte: a seguir veio uma nuvem que os envolveu, e delas uma voz dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Mais um cumprimento das profecias. Em Deuteronômio 18:15 dizia que viria um profeta maior que Moisés, e a ele o povo deveria ouvir. E agora o testemunho dos céus é: este é o meu filho amado, a ele vocês devem ouvir. A gente vê que Pedro aqui, ele era meio atabalhoado, né? Pedro, ele era meio impulsivo. Pedro queria dar a direção, e parece que ele estava tão atordoado com a visão dele, que ele fala assim: Jesus, eu tenho uma ideia boa nas minhas palavras. Qual foi a ideia dele? Vamos fazer 3 tendas aqui, uma para o Senhor, uma para Moisés e uma para Elias. Eu não sei se Pedro estava tão assustado, porque diz que ele estava aterrado com a visão,
E quando a gente está assustado, a gente não sabe bem o que dizer, não é mesmo? E no versículo 6 diz justamente isso: pois Pedro não sabia o que dizer, por estarem eles aterrados. Aterrados eles estavam morrendo de temor daquele momento. E Pedro tem essa ideia. Eu fiquei pensando se Pedro estava com a cabeça meio aérea, de tamanha susto que ele tomou, ou se ele queria estar junto com o Senhor, ou se ele estava tendo prazer e queria servir o Senhor naquele momento. O que você acha? Ele falou o que não devia, ou ele queria estar ali naquele momento para sempre? Mas daí essa voz dos céus vem e diz: ouvi o meu filho amado. Dar ouvidos a Jesus. Portanto, meus irmãos, se nós queremos a salvação, se nós quisermos uma vida abençoada, se nós quisermos agradar a Deus durante essa peregrinação que estamos nessa terra, nós devemos ouvir o Senhor Jesus. Se você quer salvação, uma vida abençoada, você deve dar ouvidos àquilo que Jesus diz. E o que Jesus diz? Está na nossa mão. Essa palavra, nós vimos hoje que essa palavra do Senhor, ela é eterna. Jesus é esse sol da justiça, onde Mateus falou que o seu rosto brilhava como o sol. Jesus é essa luz do mundo, onde as suas roupas brilhavam de tão brancas que estavam. E Jesus, por ser essa luz e esse sol, ele precisou enfrentar um outro monte, onde havia trevas e onde as suas roupas foram cheias de sangue. O outro monte que Jesus enfrentou foi o monte do Calvário. Somente o sol da justiça, somente a luz do mundo poderia subir nesse monte do Calvário para iluminar as trevas da nossa vida, morrer pelos nossos pecados, vencer a morte e Satanás. Glória a Deus pelo sol da justiça, que veio trazendo salvação nas suas asas. Meus irmãos, mas olha o versículo 1, alguém lê em voz alta, por favor, enquanto eu tomo minha água. Versículo 1. Alguém lê em voz alta? 9:1. Dizia-lhes ainda, em verdade vos afirmo, eles querem ser contra alguns atos de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder do reino de Deus. Jesus havia prometido isso para eles há 6 dias, que eles veriam o reino de Deus. Então Jesus agora está dando um vislumbre do reino de Deus. Vislumbre é uma pequena amostra. Jesus está dando uma maquete para eles do reino de Deus, porque ele prometeu que alguns ali não passariam da morte até que vejam com poder o reino de Deus. Então Jesus está mostrando agora como será no reino de Deus. No reino de Deus nós falaremos com Jesus, assim como Elias e Moisés. Você tem vontade de perguntar alguma coisa para o Senhor? E escutar Ele te falando? Muita coisa, né? Jesus vai te responder um dia. As nossas orações não serão respondidas todas durante a nossa vida, mas diz que nenhuma delas é desperdiçada. As taças de Deus, que são as orações dos santos, em Apocalipse 5 diz que elas estão se enchendo com as orações dos santos. Um dia nós vamos falar com Jesus, face a face, e nós não vamos morrer, porque diz que nós também seremos transformados como Ele. Jesus estava ali transfigurado, cheio de glória, e a Bíblia diz que nós seremos como o Senhor, semelhantes a Ele. As nossas vestes serão totalmente brancas também, sabia? A Bíblia vai falar em Apocalipse 7, versículo 13 e 14. Há uma pergunta: quem são estes que estão vestidos de branco e de onde vieram? A resposta é: esses são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e branquearam-na no sangue do Cordeiro. Um dia as nossas vestes também estarão tão brancas assim, porque nós as lavamos no sangue do Cordeiro Jesus.
Mas hoje, irmãos, como nós podemos contemplar isso hoje? Nós não estávamos lá nesse monte. Como nós podemos contemplar hoje essa glória, essa beleza de Jesus? Como Jesus hoje pode tirar o véu e se mostrar para nós e mostrar a sua beleza para que nós possamos desejá-lo mais do que tudo? Como hoje nós podemos fazer isso? A Bíblia vai nos dizer que é pela fé. A Bíblia vai dizer que nós podemos ter fé ao ler a palavra de Deus e crer que Jesus é tudo isso, que Ele é cheio dessa glória. Porque o próprio Senhor Jesus disse o seguinte: felizes são os que não viram e creram. Hoje nós vimos 1 Pedro 1,8 dizendo: mesmo não tendo visto, vocês o amam, e apesar de não verem agora, creem nele e exultam com alegria indivisível e gloriosa. Nós não vimos Jesus com os nossos olhos como os três, Pedro, Tiago e João, mas pela fé nós contemplamos, pela fé nós amamos aquele que nós não vimos, porque o sol da justiça brilhou no nosso coração. A luz do mundo, que é Jesus, iluminou as nossas trevas e trouxe fé para cada um de nós. Então nós cremos que Ele é cheio de glória, nós cremos que não há ninguém como Ele, nós cremos que Jesus é assim, e o reino de Deus será assim. Nós falaremos com Ele, estaremos totalmente vestidos de branco, que significa sem pecado, sem mácula. Esse é o reino de Deus. Nós podemos ter essa experiência hoje pela palavra. Essa palavra que está nas nossas mãos foi revelada pelos apóstolos que viram Ele. Então, quando nós lemos essa palavra, Jesus se revela a nós, mostrando a sua beleza, para que nós possamos desejá-lo. Vai dizer no versículo 7, a parte A, que uma nuvem os envolveu. Essa nuvem, ela envolve todo aquele que nele crê. Essa nuvem nos envolve, que significa a presença de Deus, causando em nós espanto e temor por quem Ele é, mas causando em nós também segurança. Quando nós entramos na presença de Deus, temos experiências com Jesus por meio da fé. Quando entramos no nosso quarto, quando entramos no culto, nós sabemos que há algo pairando muito mais poderoso do que nós, que nos envolve, nos enche de temor, mas nos enche de segurança, por sabemos que esse que é grande nos ama e morreu por nós. Busque, meus irmãos, conhecer mais a Deus. Busque que Jesus tire o véu e mostre a sua glória para você, para que a sua vida cristã não seja comum apenas. Eu, meditando nesse texto, eu fui lembrar as vezes que Deus mais se revelou para mim foram em simples comunhões, em simples momentos da igreja. Deus uma vez falou comigo nessa igreja que eu era para ser missionário e viajar para outros países, numa escola bíblica dominical, com poucas pessoas. Deus já falou comigo algumas coisas no meu quarto. Portanto, toda reunião que você for fazer, todo culto, toda reunião de oração, venha com o coração aberto para que Deus tire o véu e mostre a sua beleza para que você o deseje. Porque não há ninguém como Jesus. Não há ninguém tão glorioso, tão belo. E os nossos olhos foram feitos para contemplar beleza. Por isso que nós gostamos de coisas boas, por isso que nós gostamos de obra de arte, por isso que eu gosto de uma moto top que vai ser lançada, porque nós somos criados para admirar a beleza de Deus, expressa na pessoa de Jesus Cristo. Porque a Bíblia vai dizer que Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Em Hebreus, no capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: o Filho é o resplendor da glória de Deus, é a expressão exata do seu ser,
Ele sustenta todas as coisas por sua palavra poderosa. Jesus é o resplendor da glória de Deus. Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Quando nós olhamos para Ele pela fé, nós estamos face a face com o próprio Deus. Meus irmãos, graças a Jesus, que é o sol da justiça, que Ele aquece esse mundo frio. Os raios solares do sol da justiça, que é o Senhor Jesus, esse raio solar que aquece a igreja, para que a igreja possa amá-lo de volta, como o apóstolo Pedro diz na sua carta: mesmo que nós nunca o vimos, nós o amamos, porque cremos nele, porque esse sol brilhou, aquecendo o nosso coração frio para amá-lo. Não há ninguém como Jesus, meus irmãos, não há ninguém tão belo. Portanto, eu quero desafiá-los, meus irmãos, suba no monte. Entre aspas, não estou falando para você ir para uma montanha aí de Uberlândia, não, e procurar lá ter experiências com Deus. Quando eu falo suba no monte, seja Tiago, Pedro e João, aqueles que Jesus sabe que quer mais dele, e Ele te chama para uma intimidade. Suba no monte não se contente com uma vida cristã sem conhecer a beleza de Jesus. Não se contente em frequentar a igreja ano após ano e não ver Jesus além do véu. Tenha sede para que essa água da vida mate a sua sede. Não se contente com um pouquinho de Jesus, porque Ele é o próprio Deus. Vá além, suba no monte. Conhecer Jesus profundamente vai marcar a sua vida, a sua história, como marcou a vida desses três. João diz: nós vimos a sua glória. Eles nunca mais foram o mesmo. E o que vocês acham? Ao ver tudo isso, ao ver além do véu, vocês acham que vale a pena o que Jesus disse no versículo 35? Olha o que diz o versículo 35, capítulo 8, versículo 35. Antes desse acontecimento, Jesus disse: quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvará. 36. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Vale a pena? Vale a pena perder a nossa vida por amor a Jesus e ao Evangelho? Depois de ter essa revelação, você acha que os discípulos Pedro, Tiago e João pensaram o quê? Vale a pena ou não vale a pena? Vale a pena, porque não há ninguém como Jesus. Ele é a expressão exata de Deus. Você acha que vale a pena negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir Jesus? Você crê que Ele é isso tudo que a Bíblia está mostrando que Ele se revelou, dizendo? Se você acha que vale a pena seguir Jesus, amá-lo, perder a sua vida por amor a Ele, você vai me procurar depois. Você vai falar: olha, eu acho que vale a pena, o que eu posso fazer? Amém? Oremos.